Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, ilumine nossos corações. Vamos nos preparando agora, fazendo nossa prece. Vamos todos com nosso sentimento cristão, com nosso sentimento de gratidão ao nosso Pai Celeste, a Jesus, nosso Mestre maior, aos bons espíritos, aos amigos espirituais que nos auxiliam, aos espíritos familiares que estão conosco, nossos companheiros de caminhada, gratidão pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, e também até pelas dificuldades que vêm sobre nós. Gratidão pelo tudo que vem, é para o nosso bem, como o próprio Evangelho diz, que a dor é uma bênção que Deus nos permite. Graças a Deus, permita Jesus que essa luz possa derramar sobre todos nós, sobre todos os nossos irmãos que estão presentes aqui fisicamente, que estão presentes de forma online, os nossos irmãos que estão ausentes, todos aqueles com os quais nós entrarmos em sintonia nesse momento, possam receber essa luz. Pedimos também, Jesus, amparo para todo o nosso planeta, novamente, regiões de muitas dores, das guerras, e as pessoas envolvidas aí nas guerras dos Estados Unidos, Irã, Israel, Rússia, Ucrânia, todos os irmãos sejam abençoados, tanto aqueles que estão praticando, são os causadores das guerras, sejam eles assistidos, abençoados, amparados, para que eles possam repensar a sua trajetória. E aqueles que sofrem consequências, sejam eles recebedores da luz, do amparo, do conforto, da harmonia, do discernimento e da coragem para vencer as dificuldades. Que a tua luz é sempre conosco. Graças a Deus. E hoje nós vamos ter uma participação, né, que tem o nosso irmão João Marcelino, e com um tema muito interessante, né, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, que você seja bem-vindo, João, que Deus te abençoe e te inspire bastante, e que possa proporcionar para nós uma grande reflexão. Seja bem-vindo, está com a palavra. Amém, obrigado, graças a Deus. Você já disse, né, o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos, né? No item 7, aquela passagem, né? Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta e vai reconciliar com seu irmão. Quer dizer, é um lembrete, né, do perdão. Primeiro pensar no meu irmão, porque no Livro dos Espíritos, a pergunta 893 diz o seguinte, que a maior virtude é sacrificar o próprio interesse em benefício de alguém. Às vezes, eu estou num momento de muita reflexão, querendo levar meu coração a Deus, orar, mas lembro que meu irmão está sofrendo por minha causa, está dependendo de mim. Quer dizer, eu abro mão da minha presença com Deus para socorrer o meu irmão, né? E essa questão do Mateus, né, que ele está em todo o Evangelho, tem as passagens da Bíblia, né, que fundamenta toda essa teoria, essa esperança, essa luz. E com relação principalmente ao Evangelho de Mateus, nós, a humanidade cristã, devemos um grande favor ao Paulo de Tarso, porque ele nos legou um brinde, um presente incomparável,
que quando ele estava já chegando no fim de carreira, preso em Roma e tal, ele escreveu uma carta para o Timóteo, na segunda carta que ele escreveu para o Timóteo, ele diz o seguinte, entre outras coisas, quer dizer, só Lucas está comigo, quer dizer, estou completamente sozinho, né? Aí, e faz um monte de recomendação lá para o Timóteo, olha, traz a minha capa, toma um pouco de vinho para curar o seu estômago, tal, não vem debaixo de chuva, e traga Marcos. Muitos de nós pensam que o Evangelho de Mateus é mais importante que o de Marcos, que o Evangelho de Marcos é sem graça. Quer dizer, graças esse trabalho do Paulo, essa verdade veio à tona. Sabe por quê? E nessa conversa com o Timóteo, o que ele diz? Traga Marcos com os apontamentos de Mateus. Me traga Marcos com os versículos de Mateus, para que não se perca a memória do Mateus. Não pode se perder. A humanidade não pode ficar sem, que é aquele trabalho, né? Porque se a gente for prestar atenção na caminhada de Jesus, ele nunca citou Mateus. Depois que ele passou por Jesus, vem, me siga, ele só fez escrever. Então, o Evangelho de Mateus é um diário de bordo, podemos dizer assim, não é verdade? Que ele só escreveu, não deu palpite, não analisou nada. Apenas registrou. E se não tivesse alguém para pegar aquele material, que depois do Holocausto, né, o pessoal espalhou, ficou perdido no mundo. Aquele material ia perder. Porque Paulo teve essa luz, essa intuição, né? Esse presente do céu. Traz esse material que não pode ficar perdido. A humanidade precisa desse material. E foi o que aconteceu. Timóteo veio, trouxe o Paulo, chega lá em Roma, encontra o Lucas, que era um médico que também não conhecia, não era do nosso time, né? Passou lá por acaso, e ficou sabendo, conheceu a doutrina, apaixonou logo, né? E aí, entre eles lá, recuperaram esse material. E por isso que hoje a gente tem, né, essa bênção, esse tesouro à nossa disposição. Esse guia, enfim, esse salvo-conduto, não sei nem como dizer, que é os evangelhos da Bíblia. Porque, inclusive, no nosso evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos iluminados que vieram auxiliar o Kardec nessa concepção, né, desse tesouro, o que eles fizeram? Eles começaram primeiro capítulo do Evangelho, os 10 mandamentos de Moisés, certo? O último, o Pai Nosso. E o primeiro capítulo, depois dessa introdução, aquela palavra de Jesus, eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Porque sem a lei e sem as profecias, não pode haver o perdão, porque é a lei que vem ensinar a nós o dever de amar. Nós temos que aprender a amar. Mas a primeira coisa é aprender a amar. Porque o próprio Cristo resumiu todo o trabalho de Moisés, ele resumiu naquela palavra. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, eu tenho que amar a Deus sobre tudo. E o próximo como a mim mesmo. Quer dizer, depois de Deus, tem pessoas que eu tenho que amar é a mim. Se eu não amo a mim, como é que eu vou amar meu próximo? Por isso, alguém falou alguma coisa? Parece? Tá, desculpa. Não, tudo bem. Então, a Bíblia, e a gente acompanha, a Bíblia é sempre o trabalho de Jesus, né? Até que chega o ponto de nos ensinar a orar. Quando você tiver de orar, desculpa, depois de um dia de trabalho, você tem que orar, entra para o seu quarto, fecha a porta,
Então, quer dizer, entrar não é exatamente fechar a porta do meu quarto. Não é fechar a porta, é fechar a porta do meu coração para o mundo. No momento de orar, é eu e Deus. Eu tenho que buscar a Deus e pedir, antes de pedir para mim, pedir perdão para o meu próximo. Igual o professor Maurício acabou de dizer, pedir perdão, luz e tal, para quem está causando as guerras, está causando sofrimento. Esse é o amor que Cristo espera da gente. É perdoar. Porque são pessoas doentes que estão causando sofrimento. Então, o Pai Nosso é esse. Então, ele, olha, quando você começa a orar, né? Pai Nosso que está no céu. Quer dizer, o Pai é nosso. Jesus já se coloca no nosso nível. O Pai é nosso. Então, se nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Não é verdade? Porque o próprio Cristo diz, depois da ressurreição, lembra que ele falou para Maria? Maria, vai avisar aos meus irmãos que vão para Galiléia, que lá me verão. Quer dizer, é essa confraternização, é esse amor. É amor. Esquecer os defeitos um do outro, perdoar, esquecer, errou, paciência, ele que vai pagar a conta. Né? Mas vamos e... O pão nosso de cada dia, quer dizer, ele está pedindo para todos nós o pão. Quer dizer, é o pão que alimenta o estômago, que alimenta o coração, e o pão que alimenta a esperança. É o pão da família, do amigo, daquela pessoa que te busca, daquela pessoa que te socorre, que te dá um olhar de amigo quando você está angustiado. É isso que nós, né? Esse é o pão que nós precisamos. Porque esse pão do céu também está no DNA da família cristã. Lembra que o pai disse lá no Êxodo, foi no Êxodo que ele disse, eu farei chover pão do céu. Lembra disso? O pessoal estava vagando pelos desertos, né? Sofrendo, chegou um momento que eles apertaram Moisés, como é que vão fazer sem comida, não sei o quê, a fé era pouco, que hoje não é diferente, qualquer coisinha que aumenta um pouquinho para mim, eu já começo a lamentar, mas o Espiritismo não está me socorrendo, não sei o quê, eu só sei chorar, pedir. Deus falou para Moisés, fica tranquilo que eu vou mandar o pão do céu. O que aconteceu com o pão do céu? Infelizmente, é uma coisa que parece que está se repetindo hoje. Porque o que acontecia? Caía o maná do céu, eu ia lá, pegava demais, o meu irmão ia pegar do meu lado, já tinha acabado, ele ficava sem. E o que eu pegava mais, perdia no meu prato. Então, não é lamentar, não é acusar ninguém, não é nada disso. Mas o que tem hoje, não tem tanto prato vazio e tanto prato jogando comida fora. Quer dizer, de lá para cá, o que nós aprendemos? É muito difícil para nós. Temos que assumir isso, baixar a cabeça e ver que somos errados. Nós precisamos de perdão, precisamos de ajuda. Antes eu vou perdoar, eu sou generoso, eu vou perdoar, vou fazer isso. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer um perdão. Merecer um perdão. Outra coisa também que pesa no meu ombro, no nosso ombro, que somos aprendizes, né? Em determinado momento, Deus chamou Moisés e falou, mas agora você vai fazer o seguinte, vai lá para cada um, pegar uma vasilha, né, um água bem protegida, e guardar de maneira muito segura esse alimento para as futuras gerações. Mas naquele deserto, pense bem, de que vasilha seria essa, né? Que objeto seria esse que eu poderia guardar, trancar, para não perder, para guardar para gerações? Esse objeto aqui, ó. Esse é o meu coração. É o único lugar que pode guardar alguma coisa para sempre, para gerações do futuro. Aí a gente pergunta, né? E tem como eu guardar o amor de Jesus, o maná do céu no meu coração, com a água do meu irmão?
se eu não consigo perdoar o meu irmão, se eu não consigo pedir perdão, chorar, me humilhar, falar, eu estou errado, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou capaz de guardar esse amor lá do deserto para quem está do meu lado hoje. Eu fiz isso. Esse é o pão do céu. O que fizemos dele? Não sei bem, né? Uma coisa que diz também é o seguinte, diz a lenda que Moisés subiu ao monte para falar com Deus. Não, Moisés não subiu no monte para falar com Deus. Deus não mora no monte. Onde é a casa de Deus? A casa de Deus é no meu coração. Então, na verdade, o que a Bíblia, nosso Evangelho diz, Moisés subiu a Deus e o Senhor o chamou ao monte. Moisés subiu a Deus. Aí está a minha dificuldade, o meu calo, né? Elevar o meu coração a Deus. Sem perdão, sem amor, tem como eu subir a Deus? Tem como eu buscar a Deus se eu não consigo perdoar o meu irmão? Por isso que o sacrifício mais agradável a Deus é o perdão. Não tem jeito, perdoar as ofensas. Eu dou conta de fazer isso? Ainda não. Porque Jesus fez isso também. Olha, Jesus subiu ao monte, reuniu a turma de amigos e subiu no monte para falar com Deus. Não, Jesus já estava com Deus. Ele foi para o monte, tem uma mensagem do Emmanuel, pai do Chico, né, que fala, é um lugar à parte. Jesus saiu para um lugar para ter sossego, para poder transmitir alguma coisa para o coração daquelas pessoas. E com tumulto não seria possível. Nós não temos essa capacidade. Qualquer coisinha me distrai. Né? Uma criança que passa correndo, ou escutei uma música ali, eu já esqueci, sabe? Então eu preciso de um lugar à parte. Para me elevar a Deus. O máximo que eu conseguir. É muito pouco, mas o pouco com esperança é tudo. Né? Então Jesus passou a noite com eles, né? Deu uma tarefa para cada um, fez o que tinha que fazer e desceu com eles e parou num lugar plano. O homem subiu no monte e depois, por que pararam num lugar plano? O moço, eu lembro que ele falou isso, o seguinte, Jesus parou num lugar plano para poder falar uns com os outros de olho no olho, coração a coração. Porque como é que eu posso, você pode falar, trazer a palavra de Jesus para as pessoas do alto? Eu posso falar porque eu sou sabido, eu sou isso e tal, eu tenho o poder da palavra. Isso é amor? Isso teria valor com esse orgulho? Exatamente ali, Jesus começou a falar das bem-aventuranças. Está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Não é o principal Evangelho de Mateus, não é o melhor de todos. O Evangelho de Lucas e de Marcos, de Lucas e de Marcos, eu já falei 2 vezes. E do Marcos foi feito daquele trabalho, dos rascunhos que pegaram lá e tal, do Evangelho de Mateus, mas o conteúdo principal, isso aí ninguém vai se discutir. O Evangelho é de Jesus e pronto. Isso não é o caso, né? Então, como é que eu posso pregar esse evangelho, essas bem-aventuranças, receber as bem-aventuranças, se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo me sacrificar, diminuir um pouco do meu luxo, da minha vaidade, para beneficiar alguém? Eu posso me privar de alguma coisa e beneficiar alguém? Eu já consigo fazer isso hoje? Não sei não, viu? Eu tenho muitas dúvidas a esse respeito, né? Jesus nos diz o seguinte, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, enquanto está no caminho com ele. Lembra? Enquanto está caminhando com ele, perdoa seu irmão enquanto está caminhando com ele. Gente, algumas pessoas falam que nós criamos dois monstros, 2 lobos aqui no peito. Qual dos 2 vai crescer mais? Aquele que o alimento melhor. Vai ser o campeão, né? E quem está do meu lado? O meu lado esquerdo. É o meu outro eu.
Eu tenho um lado bom, mas Jesus disse, não deixa a mão esquerda ver o que você faz com a mão direita. Porque a mão direita quer afagar, quer perdoar, quer socorrer, mas a esquerda quer pôr coisa no bolso. Quer passar a mão onde não devo. É o meu lado ruim. Não é a mão que é ruim, é o meu coração. Eu amo fazer o bem, adoro fazer o bem, mas o mal ainda habita em mim. Paulo não falou isso? Eu amo o bem, eu conheço, eu sei que quer fazer o bem, mas o mal ainda habita em mim. Habita em mim. Uma coisa que Paulo também dá esperança é quando ele fala assim, eu combati o bom combate, terminei a corrida e segurei a fé. Quer dizer, esse bom combate que eu tenho que fazer, é esse que eu tenho que fazer com o eu, aquele do lado esquerdo. Eu tenho que combater, tenho que fazer essa viagem, tenho que fazer essa caminhada. Isso vai demorar quanto tempo? Não sei. Eu tenho que penetrar no meu coração e tirar o que tem de ruim lá dentro. Se eu amo o bem, eu tenho que buscar o bem. E tenho que me humilhar e pedir ajuda, implorar, chorar, pedir perdão, prometer. Nem que não dá para cumprir tudo, mas cumprindo um pouco, Deus já considera, Jesus já aceita, e fazem com boa vontade ele aceita, né? Então é importante mais isso. Uma coisa muito importante me parece que é o Buda. Dessas figuras fala o seguinte, que o perdão não é para fraco. Perdão é para o forte. O fraco não consegue perdoar. Porque para mim perdoar, eu tenho que aceitar. Eu tenho que ser grande, tenho que aceitar que eu errei, que eu mereço o castigo, mas que eu posso ser perdoado. Porque o pequeno eu vou brigar todos, a culpa não foi minha, você põe a culpa em alguém. O pessoal lá do Sencap me ensinou errado e tal, eu não pensei que fosse assim, eu nem assisti e tal, mas eu sempre ponho a culpa em alguém, porque eu assumi, eu fracassei, eu não dou conta, né? Como é que está nosso tempo, professor? Qualquer coisa pode dar um toque aí, tá bom? Olha, desculpa. Não deixa a mão esquerda ver o que você faz com a mão direita, né? Porque é o nosso lado perigoso, é o lado que ainda está em cego. Mas tem o livro André Luiz, hoje eu tenho quase, não é certeza absoluta, que é a história de um rapaz, e parece que está no livro A Vida Continua. Não tenho certeza absoluta, mas vocês podem procurar. É o seguinte, a história de uma moça, esse é o que fala aqui, o perdão é para os fortes, fraco não consegue perdoar. Desse livro do André Luiz, porque o André Luiz, ele não escrevia romance, né? Ele contava as suas aventuras, o seu trabalho. Ele ia acontecendo, ele ia contando as experiências dele. Então, numa dessas, ele conta o seguinte. Ele chega, na comissão, lá o chefe da comissão, vamos ali fazer um trabalho. Chegou, era num posto de atendimento, uma UPA, né, digamos assim, lá no plano espiritual. Chegou de uma sala imensa, assim, só com gente semi-morto, e tudo em coma, né? Quase, basicamente morto, assim. E eles alimentando aquele povo com caldo e tal. Aí, que estava mais fraquinho, assim, que estava com o pé na cova, isso deu só uma aguinha para ele. Aí ele perguntou, o mentor, falou, mas por que isso aí? Então, recebe um caldo forte, tal. Esse aqui é um fraquinho. Foi porque ele não pode acordar agora. Como? Aí ele, né, abriu a mente dele, ligou a televisão, ele viu lá ele correndo, e um bando de mulher atrás dele, e o homem também, e uma mulher com a foice para pegar ele, tá ele correndo e tal. Aí o mentor vai contar, fala, olha, essa que está na frente, com a foice para pegar ele, para matar ele mesmo, é a fundadora desse posto de trabalho. Ela criou tudo isso aqui. E é uma das vítimas dele. O que ele fez aqui na Terra? Ele era aquele conquistador. Aquele cara que chegava assim, era um bagulho, todo lugar que ele chegava, ele escolhia as mulheres mais bonitas, ele tinha um imã, algo que incontrolável. E ele conseguia fazer isso e aproveitava. Que ele não tinha remorso, não tinha respeito, não tinha amor,
Nunca esperava que pedir perdão, desculpa para alguém, jamais. Imagina, pedir desculpa para ninguém, quer mais que se dane para lá, não quero saber disso, não. Só que Homer não conseguiu enganar, não conseguiu convencer, enfim, não conseguiu nada com ela. O que ele fez? Ele inventou mentira. Espalhou na cidade toda, na região inteira. Tinha feito isso, aquilo, não sei o que. O marido ficou sabendo, perdeu a cabeça, destruiu a família, matou a mulher, desgraçou todo mundo, sabe? Só que a diferença do grande e o pequeno. O perdão é para os grandes. Ela conseguiu perdoar, montou um posto para socorrer exatamente pessoa igual aquele que destruiu a vida dela. Olha a diferença, né? Aí está a diferença. O perdão é para os grandes, porque só o grande é capaz de perdoar e dar de si para alguém, né? Dar de si para alguém. Eu quase perdi, eu anotei, desculpe, aquela velha história de perder alguma coisa, eu sempre perdi, tal. A vida continua, mão direita. Ah, bom, não tem jeito. Esqueci, me perdoe, gente. Eu nem anotei porque era enquanto estás a caminho com ele, Buda e tal. Sim, importante demais da conta. Espera aí. Nós temos a mania de achar que podemos condenar. Aquele pecador faz. Quando acontece uma coisa com um cara ruim, um cara que está causando guerra, um cara que faz isso, atropela os outros, não respeita o trânsito, você é um vagabundo, você tem que morrer, não sei o quê. A gente deseja logo, acontece algo de mal com aquela pessoa, o que eles falam? Bem feito, é mais do que merecido. Foi bem feito. Gente, não é assim. A grande lição é essa, nunca julgar. Não julgueis se não quer ser julgado. Não vai condenar ninguém, porque para não ser condenado também. Lá, esse ensinamento vem lá do paraíso. Quando aconteceu aquele crime, né, que o irmão matou o outro, Deus expulsou o Caim. Então, aí ele protestou, falou, agora o senhor me expulsa, aí todo mundo vai querer matar o Caim. O senhor não pode me expulsar. Aí falou, a resposta do pai, quem matar o Caim será morto 7 vezes. Ou seja, 7 vezes, morto 7 vezes é esse número mágico do cristianismo. O 7 é até que se cumpra a justiça, que se cumpra a lei. Então, se o cara não presta, eu posso maltratá-lo, humilhá-lo, não vou nem falar em matar, mas jogar pedra nele, jogar lixo no nome da pessoa. Não, ele é um filho de Deus, amado tanto quanto mim, como São Francisco de Assis e a Mãe Santíssima. É um filho amado de Deus. Então tem que ser respeitado, porque é meu irmão e busca o mesmo caminho que eu. E muitíssimo obrigado pela atenção, pela gentileza do convite. Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, João. Agradecemos sua participação, sua reflexão, esse momento maravilhoso. Tá? Deus te abençoe. E agora nós vamos fazer a parte do pasto aqui, e eu passo a palavra para o Odilon para fazer a prece de encerramento e o passo à distância. Gratidão, seu Marcelino, pelas palavras, pela mensagem desta noite. Sacrifício mais agradável a Deus.